ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Deus está conosco. Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Cante mais uma vez. Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Olá, meus irmãos, graça e paz, que a paz do nosso Deus maravilhoso, através de Jesus, que o Espírito Santo enche o seu coração, que em nome de Jesus Cristo essa seja uma noite para louvor e glória do nosso Deus, na meditação da sua palavra. Gratos a Deus por mais um dia, por mais uma quarta-feira, motivo de alegria, de oração, intercessão, meditação na sua palavra, em nome de Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia no texto de Deuteronômio capítulo 1. Deuteronômio capítulo 1. Convido você também a fechar os teus olhos, se você já estiver abrindo a sua Bíblia. Tenha um instante com Deus, feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Tenha um momento com o Pai em agradecimento, em louvor ao Senhor. Clame para que o Senhor abençoe a sua vida, o seu coração, nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado, meu Pai.
por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, tem cuidado de nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso e tem abençoado as nossas vidas, Pai. Eu clamo em nome de Jesus Cristo para que possamos entregar os nossos corações a Ti, ouvir a Tua voz. Eu clamo pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Fale aos nossos corações em nome de Jesus, fale a nossa vida, a nossa alma. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, possamos ouvir a Tua voz, ó Deus, de maneira clara, ó Deus. Entender, ó Deus, o que o Senhor tem para nós em nome de Jesus. Derrame a Tua bênção, a Tua paz, Teu Espírito Santo em nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é maravilhoso, nós Te louvamos, Te adoramos, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como eu convidei os irmãos a abrirem suas Bíblias, no livro de Deuteronômio, capítulo 1, nós estamos entrando no mês de novembro, penúltimo mês do ano, não é verdade? Estamos chegando ao final do ano de 2021, um ano que foi um ano intenso, não é verdade? Começamos o ano numa esperança de que tudo melhoraria. De repente, ali para o mês ali do meio do mês de janeiro, fevereiro, tudo piorou novamente, ficou pior do que os primeiros momentos, né, da pandemia. Só que conseguimos vencer. Se você está aqui agora ouvindo essa mensagem, é porque o Senhor cuidou de você, lhe protegeu, lhe abençoou diante dessa pandemia, desse Covid, que ceifou muitas vidas, não é verdade? Que você tenha um coração grato ao Senhor, porque você está ouvindo a minha voz, você está vendo a minha imagem nesse instante. Se você está fazendo isso, é porque o Senhor tem cuidado de você. E nós, em gratidão, terminamos mais um ano, sabendo que o Senhor é quem cuida de nós, sabendo que o Senhor é quem nos abençoa, quem nos dá a paz, que nos dá aquilo que precisamos. E como eu falei, estamos entrando no mês de novembro, nós terminamos o mês de outubro. E no mês de outubro nós refletimos sobre os frutos. Como diz lá Gálatas capítulo 5, versículo 22, fazendo referência aos 9 frutos do Espírito Santo, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. O Senhor é o Deus que deseja que possamos cultivar isso em nossos corações, através do Espírito Santo. Ele é um Deus soberano, Deus que está acima de tudo, mas é um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que ampara, um Deus de amor, que deseja que vivamos assim também, com o nosso próximo, com as pessoas que estão perto de nós, que em nome de Jesus Cristo tenhamos esses frutos em nossos corações. Busquemos isso, seja o alvo das nossas vidas, o fruto do Espírito Santo, em nome de Jesus. Terminamos o mês de outubro, refletimos nessas mensagens, agora estamos entrando no mês de novembro e eu quero voltar à sequência. Durante esse ano, nós estudamos em janeiro o livro de Gênesis, depois estudamos em março o livro de Êxodo, depois em maio nós estudamos o livro de Números, depois no mês de julho e ficamos agosto, também uma parte ali de setembro, nós ficamos no livro, dei uma engasgada aqui, no livro de Números. E foi uma bênção. Muitos irmãos gostaram, têm se aprofundado muito nesses livros, porque nós estamos dando uma sequência que abençoadora, né, da história de Israel, abençoadora para nós, abençoadora, eu acredito, para você, porque Deus começa uma história lá em Gênesis, ele deseja formar um povo, começa com Abraão,
As promessas vêm através do seu filho Jacó, Israel. Depois ele tem os seus 12 filhos, que vão dar nome às 12 tribos de Israel. Depois, esses filhos dão continuidade à sua descendência. Eles descem para o Egito, ali ficam, esquecem das promessas. O tempo passa, séculos passam. O povo se esqueceu de Deus, mas Deus não se esqueceu do povo. Enfim, eles decidem clamar a Deus. Deus ouve o seu clamor, manda Moisés, liberta-os. Eles saem do Egito, estão em busca da terra prometida, mas no meio do caminho eles pecam. Eles decidem não acreditar nas promessas do Senhor e abandonam o caminho. Agora eles não acreditam que o Senhor lhes abençoará. Eles preferem acreditar naqueles 10 espias ao invés dos outros 2, Josué e Calebe. E o Senhor Deus diz: vocês vão ficar no Egito, vocês vão ficar no deserto, e vão passar 40 anos aí, até que toda essa geração morra e a nova geração tome posse da terra prometida. E isso tudo nós estudamos em Êxodo, isso tudo nós estudamos em Levítico, em Números. Agora nós estamos entrando no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, ele é, na verdade, basicamente as repetições das leis de Êxodo, Levítico e algumas de Números. Mas como que isso funciona? Mas por que isso, pastor? Porque, na verdade, a geração que está ouvindo essas palavras de Moisés agora não ouviram elas lá atrás. Então Moisés ele vai reunir todo o povo antes de morrer e ele vai fazer 3 discursos, ou 3 sermões. Ele vai fazer isso por 3 vezes ao povo. E o livro de Deuteronômio ele tem essas 3 divisões, esses 3 discursos. O primeiro ele vai do capítulo 1 ao 4. O segundo ele vai do capítulo 5 ao capítulo 28. O terceiro ele vai do capítulo 28 até o capítulo 32, que quando termina, o capítulo 29, ao capítulo 30, quando termina com a morte de Moisés. A partir ali do capítulo 31, Josué já começa a assumir as rédeas. Então, do capítulo 1 ao capítulo 4 é o primeiro discurso de Moisés, que ele vai falar justamente desde a libertação do povo, ele vai fazer esse resumo, em que o povo tinha herança, em que o povo tinha as promessas, mas foram infiéis. E o povo morre, o povo fica, acaba, eles têm que andar os 40 anos no deserto. Capítulo 1 ao 4, ele faz o resumo dos 40 anos do povo lá no deserto. Do capítulo 5 ao capítulo 28, ele vai fazer uma série, vai repetir uma série de leis, vai repetir uma série de palavras que ele já tinha dito ao povo, exortando a todos a um monoteísmo, ou seja, exortando a todos a adorarem um só Deus, exortando a todos a adorarem um só Deus. Depois do capítulo 29, o capítulo 30, Moisés ali, ele já está dando as últimas palavras, as últimas admoestações, e ele traz uma palavra de consolo e traz uma palavra de arrependimento ao povo. Ele diz: se vocês forem infiéis, o Senhor vai tirar essa terra de vocês. Só que se vocês se arrependerem, o Senhor vai restabelecer tudo que foi perdido para vocês. É assim que Moisés termina. E é assim que se segue. O povo depois, com a morte de Josué, passa a ser infiel, perde a terra, arrepende, o Senhor devolve, fica esse ciclo. Depois o povo é infiel, vem o cativo, 70 anos na Babilônia, eles perdem a terra, se arrependem, voltam para a terra. É a nossa vida. Nós erramos, nós perdemos a bênção, nós perdemos as promessas. Só que se nos arrependermos de coração, em espírito e em verdade,
O Senhor é um Deus perdoador. O Senhor é o Deus do recomeço. O Senhor é o Deus que nos abençoa. E assim Moisés, ele desaparece, né? Ele sobe ao pé do monte, sobe ao cume do monte, perdão. E ali ninguém mais vê Moisés. Esse é o resumo do livro de Deuteronômio. Deuteronômio, ele vem da palavra grega, né? Que significa segunda lei, ou repetição da lei, que de fato ela é. Essas palavras estão escritas lá no livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 17, quando ele fala a respeito de repetir a lei. Então foi pego essa palavra e deu-se o nome do livro. Por isso que se chama, mas pastor, que palavra é essa? Nunca ouvi isso. Deuteronômio significa segunda lei, ou a repetição da lei. Então, quando você tiver em mente esse nome, Deuteronômio, você vai saber que ela é uma repetição daquilo que já foi falado. Moisés agora está repetindo tudo aquilo que já foi feito. Por quê? Porque aquela geração que tinha as promessas sobre si morreram no deserto. Ficaram ali os 40 anos andando, até aqueles que de 20 anos para cima pecaram lá atrás, morreram. Agora, a nova geração que está prestes a entrar na Terra Prometida não conheceu essas palavras. Não conheceu essa exortação que Moisés fez lá no começo, lá em Êxodo, quando ele desceu do monte Sinai, que o Senhor falou com ele, deu as tábuas da lei, deu as instruções. O povo não conheceu isso. Aquele 1 ano que eles ficaram ali aos pés do Monte Sinai, naquela região em que foi formado o tabernáculo, em que foi entregue as leis, em que o povo agora estava se tornando uma nação, essa geração não conheceu isso. E fez-se necessário o Senhor instruir a Moisés falando, agora reúne o povo, passa todas as instruções para eles. Depois disso, eu vou te recolher. E Moisés cumpre isso, e o povo agora está prestes a entrar na Terra Prometida, e eles vão entrar da maneira certa. Eles vão entrar de uma maneira correta, com a direção, com a ordem, com a exortação e com a decisão. E o povo decide ser fiel. E assim acontece, e depois disso eles vão tomar posse. E é isso que nós vamos refletir durante esse mês de novembro, sobre a segunda lei, sobre a repetição da lei, sobre o livro de Deuteronômio. Se você abriu Deuteronômio, capítulo 1, diz assim: Neste livro estão os discursos que Moisés fez ao povo de Israel no deserto que fica a leste do Rio Jordão. Os israelitas estavam no vale do Rio Jordão, perto da cidade de Suf. De um lado ficava a cidade de Parã, do outro as cidades de Tofel, Labã, Azerote, Dizaabe. Do Monte Sinai até a cidade de Cades Barneia são 11 dias de viagem pelo caminho que atravessa a região montanhosa de Edom. Já fazia 40 anos que o povo de Israel tinha saído do Egito. E no primeiro dia do 11º mês, Moisés disse ao povo tudo o que o Senhor Deus havia mandado que ele falasse. Isso aconteceu depois que Moisés derrotou Seom, o rei dos amorreus, que morava na cidade de Esbom, e Og, rei de Bazã, que morava em Astarote e em Edrém. Quando os israelitas estavam no território de Moabe, ao leste do Rio Jordão, Moisés começou a explicar ao povo a lei de Deus. Olha aqui, nós vemos uma série de relatos aqui. A primeira dela começa dizendo a respeito dos discursos, né, que Moisés fez ao povo. E nós vamos ver que durante esse tempo aqui, que nós acabamos de ler do versículo 1 ao 5, é um relato um tanto triste. Vocês perceberam que foi dito que desde a região
do Monte Sinai até a região da cidade de Cades Barneia, que era próximo da onde eles tinham que tomar posse da terra. Cades Barneia já era o limite entre o deserto e a terra prometida, a terra de Canaã. A palavra vai dizer que do Monte Sinai, onde eles estavam, eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, ficaram 1 ano no Monte Sinai. Ali o Senhor disse: agora vão em busca da terra prometida. Do Monte Sinai até Cades Barneia, que seria onde eles repousariam para entrar na terra de Canaã, seriam 11 dias de caminhada. 11 dias de caminhada. E eles vão continuar dizendo que já fazia 40 anos desde que saíram do Egito. Uma caminhada de 11 dias. Pelo castigo, pela maldade, por não confiarem em Deus, por não confiarem nas promessas, por não confiarem de que o Senhor é um Deus todo-poderoso, por desprezarem isso, por desprezarem a mensagem, por desprezarem as palavras do Senhor, por desprezarem as profecias, por se esquecerem que Deus é fiel. Uma caminhada de 11 dias se tornou 40 anos. Coisa triste essa, não é verdade? Coisa triste, muito triste. Eu fico olhando esses escritos, eu fico tão decepcionado de saber que não aconteceu somente com eles. Acontecem com muitos ainda hoje em dia. Muitos que têm a promessa do Senhor, têm o chamado do Senhor. Muitos que têm sobre si promessas, chamado, se esquecem que Deus é fiel, se esquecem que Deus é o Deus que pode abençoar, desprezam a mensagem, as promessas, vivem uma vida distante e vivem uma vida que Deus não deseja. Eu conheço pessoas que fugiram do caminho do Senhor, que fugiram do chamado do Senhor, porque não confiaram que o Senhor seria o Deus que lhe abençoaria, que seria o Deus que cuidaria. Pessoas que têm um chamado pastoral, um chamado missionário, pessoas que têm um chamado para servir dentro da igreja, dentro da sua comunidade. Só que isso demandaria que ela deixasse algumas coisas. Às vezes o seu serviço, às vezes a sua fonte de renda. E essa pessoa não acredita que Deus é o Deus capaz de suprir as suas necessidades. Eu entendo até certa parte o pensamento dessas pessoas que eu conheço, porque eu já passei por isso. Como eu já comentei com os irmãos, eu por muito tempo corri desse chamado do Senhor. Eu por muito tempo corri de ir para o seminário. Até queria ser pastor, mas não queria viver o processo, porque o processo é muito doloroso. Para eu ir para o seminário, eu tive que deixar aqui o meu emprego próspero. Eu tive que deixar aqui minha mulher com o meu filho bebezinho de 1 ano. Minha mulher teve que fazer isso. A Dani teve que fazer, sacrifícios gigantescos. O serviço dela, por causa disso, ficou ameaçado, e muito ameaçado.
humanamente impossível dela continuar trabalhando. Porque quando eu fui para o seminário, ela teve que basicamente se virar sozinha. Com o Isaac na escolinha, o Isaac ficou doente, ela tinha que sair do serviço. E no serviço os questionamentos eram: o seu marido deixou tudo aqui para ir para o seminário? Passa a semana inteira lá em São Paulo e volta? Ele não está trabalhando, não? Ele não está fazendo nada? As ameaças constantes de tipo, não vai dar para você continuar aqui não. Dessa forma não dá. Como eu disse, humanamente impossível dela continuar trabalhando lá. Esse ano fez 10 anos que ela continua nessa empresa. Todos aqueles que ameaçavam seu serviço foram demitidos já. E ela continua lá. Todos aqueles que estavam sempre ameaçando ela já foram demitidos, foram tirados. E ela continua lá. Para mim foi muito difícil largar tudo aqui, largar minha mulher aqui. Eu voltava de sexta-feira à noite e saía na segunda-feira de manhã. Para mim foi muito difícil isso, ter que deixar meu emprego. Não consegui outro emprego lá porque o Isaac ficava bastante doente, eu tinha que retornar às vezes no meio do caminho. Só que em todos esses tempos, em todos esses momentos, eu tinha ciência, eu estou indo cumprir um chamado. E a minha oração era: Senhor, supra aí o que a gente precisa, por favor. Cuida, tudo isso aqui é por sua causa. Eu corri muitos anos, eu fugi, não consegui mais, agora eu estou aqui, Senhor, cuida, abençoa, abra, providencie, faz o teu milagre, Senhor, mas nos abençoe, cuide. E foi assim. Lutas, guerras, nossa, quantas que nós tivemos nesse tempo. Provações, tentações. Só que o Senhor cuidou. O Senhor abençoou. E continuando o relato, nós lemos que tudo isso aconteceu depois que Moisés derrotou Seom, que era o rei dos amorreus, derrotou Og, que era o rei de Bazã, e derrotou a terra de Astarote e de Edrém. E Moisés derrotou eles que jeito? Com um povo que não tinha exército. Com um povo que não tinha terra. Com um povo que não tinha armamentos de guerra. Moisés fez isso que jeito? Pelo poder do Senhor. As guerras que ele lutou foram através do poder de Deus. O tempo que eu passei pelo seminário, esse processo, foram tempos de guerra, tempos de lutas. A última dela, já na reta final do seminário, a morte do meu pai, que era aquele que sonhava mais com a minha formatura, mais com o meu pastorado do que até eu mesmo. Foi um momento assim, nossa, difícil, hein? Difícil. Uma luta quase que eu não me formei, mas foi por isso aqui, para eu não conseguir terminar, mas foi no último instante. Existia uma plataforma virtual que a gente tinha que enviar o trabalho. A plataforma se fechava às 11 horas e 59 minutos.
E depois daquilo ela não era mais aberta e eles já haviam dito, ó, não será aceito a monografia depois do horário. Vai ficar de recuperação, ou seja, você vai ficar mais 6 meses no mínimo. Eu entreguei a minha monografia às 11 horas e 55 minutos, meus irmãos. Faltando 4 minutos para fechar a plataforma. Foi guerra, gente. Foi guerra. Só que durante essas guerras, Deus estava conosco. Estava comigo. Estava com a minha esposa. Estava com Isaac. Nesse processo nasceu a Giovana também. A Giovana já entrou na guerra. Deus estava comigo, estava com a Dani, estava com a minha família. E nós vencemos com o poder do Senhor. O Senhor esteve nessa caminhada, nessa jornada, assim como esteve com os israelitas, esteve comigo e com a minha família. E eu fico tão triste quando eu vejo pessoas que têm o chamado do Senhor, mas não cumprem. Abandonam até o caminho porque sabem que tem algo para cumprir. Sabem que tem algo para viver, mas não tomam uma posição, não deixam a sua vontade, têm medo de perder o seu emprego, de ter que mudar de cidade e abandonam o caminho. E vivem o que esses israelitas aqui viveram. Que no nome de Jesus Cristo, se você sentir que tem um chamado, tem algo do Senhor em sua vida, não corra mais. Entregue-se. Como eu li a história de Esther no domingo retrasado, que falava sobre fidelidade. Mordecai, o seu primo, manda uma palavra a ela e diz para ela: Esther, se você se calar, o Senhor levantará outros. Só que você e a sua família sofrerão. Quando eu entendi isso, eu pensei, poxa, eu tenho que tomar uma atitude. Eu tenho que tomar uma postura na minha vida. Eu tinha em mente uma vez o que eu ouvi e que a pessoa bem intencionada falou algo errado. Ela falou, ó, se Deus te chamou, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Não é bem assim. E eu ficava esperando, tá bom, se Deus me chamou, uma hora Ele vai cumprir aqui, beleza. E eu fiquei lá, esperando Deus cumprir, sem atitude nenhuma, achando que Deus me matricularia no seminário, achando que Deus compraria a minha passagem, achando que Deus... Isso não aconteceu. Até que enfim eu entendi. Se você não tomar uma atitude, Deus vai levantar outro. Só que você vai sofrer. E eu falei, Senhor, eu não quero sofrer. Eu não quero que minha família sofra por causa de mim. Senhor, eu quero cumprir o teu chamado. E o Senhor abençoou. A partir daí, dessa atitude minha, Deus abriu caminhos, abriu portas. Deus foi na minha frente em meio às guerras. Deus batalhou por mim. Eu estou aqui hoje. E fica essa palavra, meus irmãos, de incentivo. Fica essa palavra para todos. Se coloque diante do Senhor, com o coração aberto, disposto. Fala, Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer o que o Senhor deseja. Eu não quero continuar assim. Eu quero viver os teus sonhos e os teus planos para a minha vida em nome de Jesus. Se coloque à disposição do Senhor. Não fuja do seu chamado. Não importa a sua idade.
O Senhor tem algo para você se você ainda respira. O Senhor quer cumprir alguma coisa em sua vida. Se coloque diante do Senhor. Em nome de Jesus, convido você a fechar os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de reflexão na Tua mensagem, na Sua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus cuidadoso. O Senhor é o Deus que cuida, que protege, ampara. E o Senhor está conosco, Senhor. Te agradeço por esse momento, essa reflexão em Tua mensagem, pelo que o Senhor fez na história, pelo que o Senhor fez pelo Seu povo. Sei que o Senhor tem muito para fazer ainda, Senhor, em nossas vidas. E eu clamo pelos Teus filhos, aqueles que o Senhor chamou, aqueles que o Senhor comprou, que o Senhor abençoou. Deus, que o Seu povo não fuja do Seu chamado, do chamado que o Senhor tem para as suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu povo não fuja do que o Senhor tem para eles, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu clamo para que o Senhor abençoe os Teus filhos, se revele de forma clara para que todos possam entender, ó Pai, o que o Senhor tem, ó Pai. Qual é o Teu propósito, o Teu querer para nós. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos abençoe. Abençoe, ó Pai, a Tua igreja. Eu clamo no nome de Jesus Cristo, ó Deus, para que o Senhor, ó Pai, cuide e que no nome de Jesus, ó Deus, possamos viver, ó Pai, os Teus propósitos, ó Deus, para todos nós. Que o Teu povo não fuja do Teu chamado, mas que se coloque à disposição do Senhor, Deus, para cumprir aquilo que o Senhor deseja, Pai. Em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, ó Pai. Fica com as nossas famílias. Eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida do Tiago, Senhor, em Tuas mãos, o irmão do Diego. Eu peço para que o Senhor cuide da sua vida, da sua saúde. Eu clamo no nome de Jesus Cristo, Deus, para que o Senhor derrame a cura sobre ele, Pai. Abençoe, Senhor, a vida do Tiago, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu também peço a Tua bênção, ó Pai, sobre a vida do Wellington, Senhor, o cunhado do Laércio. Peço a Tua bênção, ó Pai, sobre ele, para que o Senhor derrame a cura, derrame a transformação. Eu clamo no nome de Jesus Cristo, Deus, para que o Senhor abençoe a sua vida, o seu corpo, aonde não é possível aos médicos, ó Deus, é totalmente possível para o Senhor, e eu peço a Tua bênção sobre ele, Pai. Abençoe, Deus, a vida do Wellington, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu clamo também a Tua bênção sobre a vida da Luciana, ó Pai. Eu peço a Tua cura, ó Deus, sobre esse câncer, sobre o seu tratamento, para que o Senhor dê forças, fortaleça a sua vida, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Cuide, ó Deus, da Luciana, derrame a Tua bênção sobre ela, que em nome de Jesus, meu Pai, ela possa desfrutar, Senhor, da sua cura e do seu poder, ó Deus, sobre a sua vida e a sua saúde, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoe a vida da Luciana, ó Deus, cuide dela, para a honra e glória do Seu nome, Senhor. Eu também oro nesse instante, ó Deus, em favor do ministério, Senhor, de recepção da nossa igreja. Estamos reanimando, ó Deus, estamos novamente, ó Deus, colocando em prática a recepção em nossa igreja, e eu clamo no nome de Jesus para que o Senhor abençoe, ó Deus. Abençoe para que sejamos receptivos, abençoe, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, para que possamos, ó Pai, cuidar, ó Deus, daqueles que chegam até nós, e que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, possamos, ó Pai, fazer o melhor, ó Deus, para aqueles que o Senhor nos confia. Abençoe, ó Deus, o ministério de recepção da nossa igreja, que no nome de Jesus Cristo, ó Deus, essa igreja seja acolhedora, essa igreja, ó Deus, seja, ó Pai, um refúgio para aqueles que as procurarem, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoe, ó Deus, a segunda igreja, que a Tua glória, o Teu poder esteja sobre essa igreja, sobre os ministérios, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Grande é o Senhor, poderoso é o Senhor. Eu peço a Tua bênção, a Tua cura e a Tua transformação sobre essa igreja a cada dia, para que o avivamento do Senhor esteja sobre este local, ó Deus, e permaneça aqui,
para que as vidas que aqui congregam sejam avivadas pelo Teu Santo Espírito, possam desfrutar do poder do Teu Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, que a Tua igreja viva e desfrute do Teu poder, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, é que eu oro a Ti, Deus de amor. Amém, Senhor. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, seja sobre o seu coração. Que o Espírito Santo de Deus te abra os olhos da fé, te console em meio às lutas, em meio às aflições. Que o poder de Deus, o nosso Pai, seja sobre você e que esse poder traga a bênção e a paz em nome de Jesus. Tenha um resto de semana abençoado, agraciado, em nome de Jesus. Amém.